Não é novidade que vivemos uma crise ética no Brasil. O nosso país está perto do 100º lugar no ranking da corrupção pública, numa lista de 180 países. Quanto pior a colocação, maior a corrupção. Mas isso não é o mais assustador. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de percepção de corrupção do mundo dos negócios. De acordo com essa pesquisa feita pela empresa de auditoria Ernst Young, publicada pela Época Negócios, nós estávamos em 8º lugar em 2014 e subimos em 2018 para o primeiro lugar. O levantamento mais recente mostra que para 96% dos executivos brasileiros, a corrupção e o suborno são práticas normais no mundo corporativo. Se em vez de futebol, a Copa avaliasse a corrupção nos negócios, o Brasil era o campeão. Precisamos reconhecer que a crise ética afeta fortemente as próprias comunidades cristãs do nosso país. Atualmente, há em torno de 50 milhões de evangélicos no Brasil, quase 25% da população. Até 2040, o Brasil será de maioria evangélica. Percebo, porém, que o crescimento numérico dos evangélicos no país é inversamente proporcional à nossa posição no ranking da corrupção pública ou nos negócios. Tal crescimento não tem gerado transformação, provavelmente um reflexo do evangelho adulterado que muitas comunidades anunciam país afora. As igrejas crescem, porém pouco impacto é sentido na sociedade. O conceito popular do evangelho hoje é que Jesus morreu para que recebêssemos curas e bênçãos materiais agora e ir para o céu depois. Uma igreja madura e cristocêntrica está centrada no verdadeiro evangelho que convence e transforma. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, e depois leremos também o capítulo 2, versículos 1 a 5. 1 Coríntios 1, 18 a 25 diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem nele pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho verdadeiro. Ele recusou glória para si. A cruz de Cristo é o tema central de suas mensagens, que teve como ponto de partida o anúncio da pessoa e da obra de Jesus. Esta clareza e objetividade na pregação o distinguiam dos oradores e dos retóricos familiarizados na cultura coríntia. Por um lado, ele diz: os judeus exigem sinais. Por outro, os gregos buscam sabedoria. Os judeus, eles queriam alguma prova. Isso para validar a mensagem sobre Jesus antes de acreditar em qualquer palavra da parte dele. Os sinais que eles queriam eram as repetições dos grandes feitos de libertação que Deus havia demonstrado, ou seja, o mar se dividindo, água saindo de uma rocha, um pão, um maná caindo do céu, pragas contra seus inimigos.
em favor de Israel aos resgatá-los da escravidão. Os judeus também pediram a Jesus sinais do céu, mas o próprio Jesus recusou dar-lhes. Ser sábio era sinônimo de honra e poder, e este influenciava a multidão. Os gregos queriam ouvir uma mensagem que se alinhasse com as suas preferências. Paulo comunicou o evangelho, como diz no versículo 17, não com sabedoria de palavra. Mesmo que a contento dos gregos, a mensagem deveria ser eloquente, com atraente e impressionante oratória. Será que ele acomodaria sua pregação às exigências dos gregos? Não, as suas palavras não atenderam aos caprichos deles. Em 1909, Harry Gordon, bilionário fundador da loja de departamento Selfridge, em Londres, cunhou a frase: "O cliente tem sempre razão". Possivelmente você que é comerciante já falou isso ou acredita nisso, né? Essa frase mostra que a vontade do cliente está em primeiro lugar nos valores dessa empresa do Harry Gordon. Isso parece funcionar bem no varejo. No entanto, a filosofia do ministério de Paulo não é oferecer o que as pessoas querem ouvir, mas sim aquilo que elas precisam ouvir. Diante de uma audiência que anseia por sinais e anseia por uma retórica eloquente, Paulo tem a oferecer uma mensagem simples e poderosa. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A pregação da cruz é o método e conteúdo da mensagem de Paulo. Ele sabe o que o mundo quer e não quer ouvir. Ele sabe que nada existe de mais ofensivo, seja a judeus ou a gregos, do que o anúncio de um Messias crucificado. Apesar disso, o apóstolo confia decididamente a não acomodar sua pregação ou adequá-la às preferências de quem quer que seja. Nós pregamos a Cristo crucificado, diz o versículo 23. A palavra cruz, para nós, não tem o mesmo peso para nos dias de Paulo, a qual era um símbolo vulgar. Horripilante, chocante, dava arrepios. O orador romano Cícero disse que a própria palavra cruz deve ser removida dos pensamentos, olhos e ouvidos de um cidadão romano. Por isso Paulo chama tal pregação de loucura e escândalo. Versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O termo loucura em grego é moria. A palavra inglesa moron, que significa imbecil, vem desse termo grego. Provavelmente foi sob essa ótica que as pessoas avaliaram a pregação do apóstolo. Para muitos gregos, adeptos dos discursos eloquentes e persuasivos, Paulo era um tolo. Quem acreditaria que a crucificação de Jesus foi o meio pelo qual Deus salvou o mundo? Além disso, para os judeus, cruz era pedra de tropeço, escandalon, que significa um obstáculo intransponível. Para eles, uma barreira à fé. A palavra da cruz é ofensiva e absurda, uma coisa escandalosa. Paulo certamente enfrentou pressões para recuar e readequar a mensagem ao gosto do cliente, porque ele era um arauto. O termo grego que Paulo utiliza para pregação é kerux, conforme vemos no versículos 21 a 23. Essa expressão não era do vocabulário utilizado pelos grandes pensadores e oradores das praças públicas do mundo greco-romano. O apóstolo, entretanto, se considera um kerux, que quer dizer um arauto. Arauto é um mensageiro enviado pelo rei com uma mensagem que precisa ser proclamada com autoridade e urgência. Geralmente, a proclamação da vitória de um monarca era feita por esse arauto. Como porta-voz do rei, o arauto não tinha liberdade alguma para manipular, distorcer ou acomodar a mensagem que seu senhor ordenara que ele falasse. Paulo então prega o Deus que salva os pecadores através do Cristo crucificado. A pressão sobre Paulo para ajustar a sua pregação aos padrões da cultura, tornando-a aceitável, ainda nos dias de hoje é muito grande. Hoje, desse modo, a exclusividade do poder de Deus para a salvação ainda ofende ao homem contemporâneo. Na tentativa de amoldar a comunicação do Evangelho à cultura vigente, muitos pregadores diluem e torcem a palavra da cruz. Falar da pessoa e obra de Jesus como único caminho para a salvação
É uma ação altamente desconfortável, em um mundo para o qual todos os caminhos levam a Deus segundo o entendimento popular, mas não bíblico. É por isso que nós encontramos muitas vezes em placas de igrejas, em anúncios de igrejas, as pessoas prometendo curas, prometendo um dia específico para a libertação, como se Deus tivesse que se amoldar à agenda humana, prometendo o mundo e o fundo, como dizem por aí, mas sem compromisso com a pregação de Jesus crucificado. Tome cuidado, abra o seu olho, leia a Bíblia. A Bíblia te orienta a fazer parte de uma comunidade cristã local, na sua cidade bíblica, que não distorce a palavra, que não precisa colocar adereços na sua pregação ou no culto que presta a Deus para chamar a atenção das pessoas, para atrair pessoas, porque o método que deve ser utilizado pelas igrejas para a proclamação do Evangelho é o próprio Evangelho e nada mais. Quando Deus vivo fala, algo sempre acontece. Deus disse, haja luz e houve luz. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou e saiu do túmulo. Fique limpo. E imediatamente o leproso ficou limpo. Quando Deus fala, Ele não apenas informa, mas transforma, cria, desempenha uma obra. A pregação não é uma atividade informativa, mas transformativa. A exposição das Escrituras, da Bíblia Sagrada, deve ser feita com criatividade, amabilidade e contundência, mas o poder vem do Espírito Santo. O reformador João Calvino entendeu essa verdade quando ele afirmou que a palavra sai da boca de Deus de tal maneira que também sai da boca dos homens, pois Deus não fala abertamente do céu, mas emprega os homens como seus instrumentos. Essa afirmação está no coração da tradição reformada. Há uma frase em latim que diz predicatio verbi Dei, este verbum Dei. Ou a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus, segundo a segunda confissão helvética. A mensagem da cruz deve ser proclamada com fidelidade. Não somos vendedores, somos arautos do Senhor Jesus através da sua palavra. Proclamamos as boas novas a pecadores que carecem de arrependimento, de um evangelho naturalmente ofensivo ao coração rebelde. Jamais se esqueça de que você prega para pessoas que não têm prazer nas coisas de Deus, de corações hostis. Não pense que oferecendo a mensagem que elas querem ouvir de 15 minutos com muitas ilustrações e recheada de risadas, você atingirá as suas almas. O evangelho puro e simples é loucura ao homem natural. Jesus foi chamado de louco, Paulo foi chamado de louco, os apóstolos foram chamados de loucos. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é tentando minimizar a loucura ou tornando o evangelho menos ofensivo que você obterá êxito. Qualquer pregação que tenta maquiar o evangelho a fim de que ele seja mais palatável e menos ofensivo é chamado de outro evangelho pela própria Bíblia. Um evangelho híbrido, heterodoxo, falso. E os mensageiros desse tipo de evangelho falso, Paulo chama de malditos. A mensagem da igreja sempre deve apontar para a cruz. A ênfase de Paulo foi anunciar Jesus como Messias e Rei, crucificado e ressurreto. Paulo foi chamado para ser instrumento de Deus para mudar os corações humanos através da pregação do evangelho e não para impressioná-los. Por sua mera eloquência ou habilidade retórica, ou com sabedoria de palavra, Paulo tinha toda a capacidade para fazer isso, ele era doutor na lei. Só que ele não se utilizou desse tipo de recurso, que ele tinha inclusive autoridade para usar, mas ele procurou transformar ou trazer transformação ao coração daquelas pessoas que o ouviam exclusivamente pelo poder da mensagem do Evangelho de Jesus. Não é a eloquência que muda o coração. É a mensagem da cruz que transforma a vida do pecador. Jay Adams define o sermão cristão como aquele que o faria ser expulso de uma sinagoga. Caso contrário, há alguma coisa errada com seu sermão cristão. Jay Adams escreve: pregue Cristo em toda a Escritura. Ele é o tema da Bíblia inteira. Ele está lá. Enquanto você não o encontrar na parte que você pregará, não estará pronto para pregar.
Jesus Cristo deve estar no coração de cada mensagem que você prega. Interessante. É o que esse homem falou, escreveu. É uma realidade. Se nós não pregamos Cristo nas nossas mensagens, e isso aqui não é falando somente de pastores ou pregadores, de qualquer cristão que vá apresentar o Evangelho a outra pessoa. Se Cristo não for o centro, de nada vale. Você talvez esteja fazendo um belo discurso, cheio de palavras, até um discurso que vai emocionar, vai fazer pessoas até chorarem, saírem tremendo daquele lugar ou de onde você esteja. Mas não haverá mudança, não haverá arrependimento, não haverá reconciliação com Deus, porque o que você falou, apesar de belas palavras, apesar de ter convencido a pessoa naquele momento, não mudou a sua vida. Porque você e eu não falamos de Cristo naquela nossa fala. Precisamos, quando apresentarmos o Evangelho às pessoas, apresentarmos um Evangelho cristocêntrico, Cristo no centro de tudo. Jesus Cristo, como disse Jay Adams, deve estar no coração de cada mensagem que você, cristão, prega ao mundo. Colin Smith, outro cristão, chama qualquer pregação que não exalta Cristo de subcristã. Michael Horton, num artigo intitulado Pregando Somente Cristo, ele é taxativo sobre a importância da pregação cristocêntrica. Ele diz: se a nossa pregação não se centralizar em Cristo, de Gênesis a Apocalipse, não importa quão boa ou útil, não é uma proclamação da palavra de Deus. Outro escritor cristão, ele diz: pregar Cristo significa proclamar a palavra de Deus de tal modo que Jesus Cristo seja claramente apresentado em toda a plenitude de sua pessoa e em toda a grandiosidade de sua obra. Um pastor presbiteriano aqui do Brasil, reverendo Hernandes Dias Lopes, citando David Larsen, ele escreve que o sermão sem Jesus é um jardim sem flores. O sermão sem Jesus é um jardim sem flores. Fica evidente que o sermão não é genuinamente expositivo nem cristão se o Cristo revelado nas páginas da Bíblia não for descoberto e anunciado por quem está pregando. Todas as vezes que quisermos tornar a mensagem do Evangelho palatável, sem Jesus, sem apresentar Cristo, eliminando o elemento do escândalo da cruz, nós deixamos como cristãos de ser arautos fiéis de Deus. A igreja será conhecida pela sua fidelidade à centralidade da cruz de Cristo. Se você for um arauto, levante-se para proclamar o Rei Jesus ao mundo. E você vai lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou a sua igreja para isso, para ser um arauto dele aqui nesse mundo. Todo cristão, homem, mulher, criança, adolescente, pessoas mais velhas, foram chamadas para serem arautos do Rei Jesus, para proclamarem o Evangelho, a mensagem do Evangelho que transforma, que muda o coração humano, que faz com que o ser humano se reconcilie com Deus. Deus é quem convence, persuade e salva pessoas por meio da pregação do Evangelho. Portanto, confie no poder do Evangelho e descanse na soberania de Deus que age através da pregação. A mensagem, considerada tola pelo mundo, é a que mantém a esperança e a confiança da nossa pregação. A igreja militante, a igreja do Senhor que está nesse mundo lutando contra o inferno, contra as trevas, contra o próprio Satanás, tem uma arma poderosa em suas mãos para a destruição de todo aquele reino que tenta se levantar contra o reino de Deus. E essa arma poderosa, mais poderosa do que qualquer bomba atômica que possa existir, é o poder do Evangelho, que apresenta e revela Jesus Cristo ao homem pecador que carece desesperadamente de transformação para se reconciliar com Deus.